Fala Holder, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, como vocês estão vendo aí no título do vídeo, vamos falar sobre uma empresa bem boa e bem conhecida de vocês, a Nike. Beleza? Então, sem mais delongas aí. Então, a Nike, hoje eu estou gravando no dia 2 de julho, tá? Então, essa semana que passou, ela reportou o último trimestre do ano fiscal dela. Então, a gente vai ver o último trimestre e também o ano consolidado de como é que foi a operação da Nike nesse ano aqui, beleza? Então, a Nike, pessoal, ela é uma empresa que ela não solta resultado, é uma apresentação com imagens, com gráficos, tá? A apresentação que ela solta é isso daqui. É um PDF escrito e embaixo tem os números. É isso, não tem apresentação bonitinha, tá? Então, isso daqui vocês têm que se acostumar, porque vocês não vão deixar de analisar uma empresa só porque ela não mostra de uma forma meio que amigável, tá? Pra vocês terem noção, só fugindo um pouquinho aqui do tema, né? Se vocês forem é, olhar Berkshire Hathaway, né, o site de relacionamento com investidores da Berkshire Hathaway, olha isso daqui. É pior ainda, ó. É o site de relacionamento com investidores da Berkshire Hathaway e são só os links aqui também, não tem apresentação, tá? Ó. A Nike, pelo menos, né, ela tem um site, né, bonitinho aqui, né? A Berkshire nem isso daqui tem, tá? Então, a Nike, ela solta os resultados nessa forma aqui, então se acostumem, ok? Então vamos lá. Então aqui ela soltou aqui, né, no dia 27 de junho, como eu falei, o último trimestre, né, o resultado dela, e vamos ver se veio bom, se veio ruim ou se veio na mesma, beleza? Então o cara aqui já tá falando, né, que no último trimestre, ou seja, no quarto trimestre, né, a receita foi de 12,2 bilhões de dólares, né, uma queda aí de 1% comparado ano contra ano. Tá? Porém, isso daqui é queda, é 1%, sim, mas 1% quer dizer flat, né? Isso aqui não é uma variação, né? Então a gente pode dizer que ano contra ano a Nike veio flat, tá? E vocês têm que ter uma noção que o ano passado a operação da Nike aqui, se a gente for ver, tem que ver a base de comparação, né? Então a gente está comparando aqui com o último trimestre de 2021, que é em maio, aqui, ó. Então, maio de 2021, a receita foi de 12 bilhões. Vocês estão vendo que a base de comparação ela é bem alta, ó. Foi o melhor trimestre até então, se a gente desconsiderar os últimos, se vocês tirarem esses aqui, em maio de 2021, há um ano atrás, a Nike tinha tido a melhor receita da história dela. Então, falar que teve uma queda de 1% baseado no recorde histórico, vocês podem falar que é um resultado excelente, tá? Isso aqui não é uma queda, ok? Então, foi uma queda de 1%, tá? Na receita histórica dela de ano contra ano, e um aumento de 3% se você desconsiderar o câmbio. Vocês têm que lembrar que a Nike é uma empresa global, tá? Então ela ganha dinheiro em real, em iene, em dólar, tá? Em euro, em tudo no mundo inteiro, tá? Essa Nike Direct aqui é o segmento onde ela vende direto para o consumidor. Porque hoje você pode entrar no site da Nike e comprar direto dela. Antes você tinha que ir numa loja, você tinha que ir num revendedor, né? Numa loja que você gostava, você ia lá e comprava. Do lado do tênis da Nike tinha o tênis da Adidas, da Puma. Não, hoje a Nike ela vende direto para o consumidor e isso alavancou muito a operação dela, porque agora ela tira esse meio do caminho que é o quê? Repassar o preço para o cara lá, ou seja, ela ganha direto, né, do cliente, o dinheiro entra direto da Nike, não tem que repartir com o revendedor, né, com o meio do caminho. Então, só desse segmento aqui de vendas diretas da Nike, a receita no último trimestre foi de 4,8 bilhões. É quase metade de tudo que ela vende é direto. É muito importante isso daqui, tá? Nesse caso aqui, teve um aumento de 7% comparado ano contra ano e 11% melhor ainda se você desconsiderar o câmbio, tá? Então, esse modelo de negócio de você vender direto tá indo muito bem e é melhor, porque a margem nesse caso é muito melhor, tá? Então, no caso aqui é a parte direta e aqui é aquela parte onde ela vende por parceiros, né? Wholesale, que é o varejão, né? O atacado. Então, você vai num shopping, você entra numa loja, é um wholesale, né? Então, a receita desse segmento aqui foi de 6,8 bilhões e aqui nós tivemos uma queda assim de 7% ano contra ano.
ou 3% se desconsiderar o câmbio. Então, na operação direta ela está indo muito bem, na wholesale, né, que depende de muita abertura de shopping, depende de como é que está a economia no local, né? Então, nesse caso, ela teve uma queda nesse segmento, tá? A margem bruta nesse último trimestre teve uma queda de 80 pontos percentuais, tá? Então, no caso aqui, 80 pontos a 45%, ou seja, então ela teve uma queda de 80 pontos percentuais, resultando em uma margem bruta de 45%, tá? No caso aqui, excelente, uma margem bruta de 45% para alguém que vende um pano, né, ou uma borracha no pé, né? Excelente isso daí, tá? O lucro por ação ficou em 90 centavos de dólar no último trimestre, tá? E o último destaque aqui que o cara quer mostrar aqui pra gente é que quem é acionista da Nike vai agora entrar em um programa de recompra de 18 bilhões de dólares em recompra de ações. Excelente para quem é acionista, tá? Então aqui nós já vimos o destaque, tá? Então não precisa ter uma apresentação bonitinha, né? Com o tempo vocês vão ver que assim é muito mais fácil, porque você já vem e olha o que interessa de uma vez, tá? Sem ficar olhando aqueles desenhozinhos, né, bonitinho. Depois de um tempo, eu comecei a gostar mais desse tipo, né? O cara já me fala logo o que eu quero saber, porque a gente quer poupar o máximo do nosso tempo, tá? Então aqui são os destaques, tá? Então a gente pode ver que no geral veio bem forte, veio bem bom, tá? Considerando que a base de comparação é bem alta, tá? Então é bem importante isso daí, tá? Então, no caso aqui, né, ela começa no último trimestre, né, aquela parte lá, aquele segmento onde a Nike vende direto para os clientes, né, como a gente viu, teve um crescimento aí de 7% na receita, tá? No caso aqui, ou se desconsiderar o câmbio, 11%, como a gente já viu, né? Liderado, tá, para a região da EMEA, que é o que? Europa, Middle East e África, ou seja, 25% de crescimento nessas regiões aqui. Na Europa está vendendo muito, no Oriente Médio e na África teve um crescimento de 25% nas vendas, tá? 43% é na APLA. A APLA eu acho que é Ásia, Pacífico e alguma coisa. Essa parte aqui do Pacífico, desconsiderando, tá, a China. Então você pega a Ásia, tira a China, é essa APLA aí. Então o crescimento da Nike nessa região do mundo aqui veio bem mais forte, 43% de crescimento ano contra ano, tá? E na América do Norte, que seria o mais comum assim, veio um pouco mais baixo, né, um crescimento de 5% ano contra ano, tá? Lembrando que é no segmento da Nike Direct, ou seja, revenda direta, beleza? No caso aqui, o cara continua falando aqui, né? Nada que a gente vai acrescentar na nossa análise. Como a gente viu aqui, a receita veio igual, tá? A margem bruta aqui, ela falou que teve uma quedinha aí, mas continua de 40 no último trimestre, tá? Teve uma quedinha aí de 80 pontos percentuais, mas continua numa excelente margem bruta de 45%, tá? No caso aqui, a gente tem que olhar por como é que uma empresa que vende um pano, tá? Um pano que qualquer outra empresa vende, consegue uma margem bruta desse tamanho assim, né? É basicamente a marca, tá? A marca Nike, ela é o que faz os clientes comprarem os produtos. Se você pega uma camiseta, a tecnologia é igual, o mesmo tecido, a mesma cor, você coloca, uma tem a estampazinha da Nike, a outra não tem. Eu tenho e como elas são feitas do mesmo material, o custo de fabricação ela é idêntico. Ou seja, vamos dizer que para fabricar aquelas duas camisetas idênticas custou $5 cada uma, tá? Lá pro cara lá fazer tudo lá. E uma ela vende a $20 e a outra ela vende a $35. Aqui tem o símbolozinho da Nike, ele vai colocar as $35. Se você tira o símbolo, ela não vale mais 35, ela vale 20. Então esse é o poder da marca. Essa é a principal força de empresas como essa daqui e é uma das forças mais importantes e mais difíceis de conseguir, porque você fazer o seu cliente comprar um negócio banal, que é um pano, só por causa que tem um símbolo lá, quer mais força que isso daí? Não existe mais força, né? Porque é uma camiseta, é uma calça, é um tênis, tá? É claro que tem uma tecnologia por trás, mas nada que nenhuma outra empresa não consiga fazer, tá? Então, esse é o mais importante. Qual que é a principal força da Nike? A Nike em si, a própria marca, tá? Então,
E também, além de ser o mais difícil de conquistar, né, essa força, né, é a mais difícil e mais poderosa e melhor, na minha opinião, ela também é a mais fácil de se perder. Então a Nike, ela anda assim numa linha muito tênue em conquistar, em continuar conquistando os clientes, como ela vem fazendo nos últimos anos, vem dando muito certo. Porém, se a partir do momento que ela começar a vacilar, é muito fácil ela perder, porque a confiança do cliente só está baseada no símbolo da Nike, entenderam? Então, não tem muito. O cliente pode fazer assim e mudar para uma outra marca, porque a tecnologia em si é quase igual em qualquer outra marca, mais barata ou mais cara. Então, se a Nike começar a vacilar, né, começar a entregar uns produtos mais ou menos, né, que o pessoal não está gostando muito, as pessoas não vão assim ficar pensando muito, né, em mudar de marca. Então é por esse motivo que a Nike ela continua assim inovando em novos produtos, né, novas formas de ganhar dinheiro, né, e investe muito em marketing, tá? Então qual que é a principal força de uma empresa dessa? A própria marca em si. Quando você vende um produto tão banal, tão simples, o que prende o cliente à marca é muito a marca em si, tá? Então, como a gente viu aqui, é por esse motivo que ela consegue, né? Eu dei o exemplo aí de ter uma margem bruta de 45%, beleza? Então, vamos aqui olhar os números embaixo, tá? Então, nada que a gente vai acrescentar aqui, a gente vai olhar, tá? Vamos aqui uns negócios mais importantes, né, que eu acho legal. Ele dá um destaque aqui para o balanço, né, como é que ficou em 31 de maio, como é que estava o balanço da Nike, tá? Então, o primeiro destaque aqui é nos estoques, tá? Então, os estoques da Nike no dia 31 de maio de 2022 estavam avaliados em 8,4 bilhões, tá? Um aumento de 23% comparado ano contra ano, e é mais um exemplo, né? Quem está acompanhando aí os vídeos está vendo que todas as empresas estão com os estoques aumentando, né? Isso é normal, tá? Até porque o negócio que a gente está vivendo hoje, né, os problemas da cadeia de suprimentos, elas estão tentando comprar o máximo possível, né? É por esse motivo que os estoques estão aumentando, tá? Não é porque não está vendendo, no caso não, a Nike está vendendo muito, é porque ela está comprando muito para que ela não pare de vender. É por esse motivo que os estoques agora estão ficando bem cheios em todas as empresas. Walmart, Nike, Costco, todas as empresas de varejo estão com os estoques bem altos, tá? Comparados ano contra ano, tá? Que mais aqui que a gente pode ver? Então, a recompra de ações aí, né? O que mais que ela fez aqui com a recompra de ações? No último trimestre, né? A Nike, a empresa em si, retornou para o acionista só no último trimestre desse ano 1,5 bilhões aos acionistas, que estão divididos em 480 milhões foram distribuídos em dividendos, um aumento de 11% ano contra ano, e aqui o melhor, né? A recompra de ações foi de 1,1 bilhões, né? No caso aqui, que dá refletindo 8,5 milhões de ações que foram tiradas de circulação nesse período, tá? E no caso aqui, 15 bilhões de dólares, né? Esse programa de recompra de ações é referente ao programa que foi aprovado em 2018, que era um total de 15 bilhões. Como eu falei, lá em cima eles já aprovaram mais um programa de recompra de ações de 18 bilhões, tá? Então a ANAC continua no programa de recompra de ações por bastante tempo ainda, tá? Vamos olhar os números aqui, pessoal. Então acabou aqui, tá? Então aqui é o cara falando, tá? E aqui já começam os resultados em si, tá? Então é bem simples analisar a Nike, é muito simples analisar essa empresa aqui, tá? Então nessa coluna aqui tem o resultado trimestral do último trimestre, 2022, e aqui é o ano fechado, então são os 12 meses, tá? Então a gente vai ter as duas linhas de tempo aqui. Então como a gente viu, a receita veio flat, 12,2, no atual conta 12,3, no ano que foi o recorde, como a gente viu lá, tá? No caso do ano, a receita da Nike ficou em 46 bilhões, aí sim, no ano fechado, ela teve um aumento de 5% na receita, então no total do ano fechado, a Nike teve um aumento de 5% e foi um resultado bem positivo. Você subir 5% de uma receita que já era muito alta, né? Então, se a gente for ver aqui, o ano passado, que foi aqui 46 bilhões, vocês estão vendo aqui, é o ano que ela teve a maior receita, que no caso 44 aqui, né? Foi a maior receita da história dela. Então, a base de comparação que a gente está tendo aqui é muito alta. E mesmo assim, com tudo que a gente está vendo hoje,
né, a China fechando ainda, né, todo mundo ainda meio instável aí, ela conseguiu vender mais ainda, tá? Então é impressionante como só o poder da marca consegue fazer isso daí, tá? O lucro bruto no último trimestre foi de 5,5 contra 5,6, tá? Aí começa a espaçar um pouquinho mais por causa do aumento de custos, tá? Então, no último trimestre, a gente pode ver que ela sentiu mais um pouquinho a inflação, mas nada, né? Continua excelente. Então, ela sentiu um pouco, muito pouco, até porque, no geral, é o contrário. Ela continuou aumentando a margem bruta no ano total, né? Então passou de 44,8% para 46% de margem bruta no ano fiscal inteiro, tá? Então, ela sofreu com a inflação? Não, ela nem sabe o que é isso aí, ainda não, ela não sabe o que é isso aí, tá? No caso aqui, então, no ano fechado, o lucro bruto da Nike foi de 21,4 bilhões contra 19,9 bilhões de dólares em 2021, tá? Aí no caso aqui é o lucro bruto, né? No caso aqui, aí os aumentos, os custos administrativos sim subiram um pouquinho mais no trimestre e também no ano, então ela tá gastando mais para vender os seus produtos, mais em marketing, mais em salário, sim, aí sim nós temos um aumento, tá? Que aí no caso dá uma margem operacional de 31% contra 29%, então a margem operacional continua subindo também, tá? Então, a lucro operacional da Nike é muito bom, a margem dela é excelente, uma margem operacional de 31% para quem vende camiseta, boné, chuteira, tênis, é impressionante isso daqui, tá? No caso aqui, só nisso daqui a gente pode ver que ela tem dívida, tá? Então por quê? Porque se ela paga interest expense, é o quê? É o custo com juros, então ela tem dívida, sim, a gente vai ver se ela tem uma dívida muito grande, mas no total ela pagou 200 milhões aí, no caso aqui pagou uma taxa aí de imposto, né? Então, para vocês terem noção, a taxa que a Nike pagou em 2022, imposto de renda, 9%. É bem baixo, né? O imposto de renda que ela consegue cobrar, né? Pagar, no caso, para o governo, 9%. No ano passado foi de 14%, tá? No caso aqui, o lucro, né, ficou em 1,4 bilhões nesse último trimestre, contra 1,5, então veio bem flat. No geral, no ano fiscal fechado, o lucro atingiu 6 bilhões de dólares contra 5,7, um aumento de 6%. Então a gente pode dizer que o trimestre veio flat, porém no fechado aí veio excelente, tá? Indo mais aqui para baixo, a gente consegue ver o balanço patrimonial dela, né? Então aqui na coluna da esquerda é o atual e uma comparação com o ano atrás, tá? Então, a gente pode ver que é o quê? Ela tirou um pouquinho do caixa, então ela fechou o ano com 1,2, 1,3 bilhões a menos no caixa, tá? Porém, ela aumentou em investimentos, tá? Então, no geral, ela ficou com... Aqui ela tinha uns 13 bilhões em caixa, né, de curto prazo, e aqui também uns 13 bilhões. Então, só trocou de linha o dinheiro aí, mas ela continua da mesma forma, tá? No caso aqui, contas a receber, né? Então, ia de contas a receber de quem? De loja, de lojista, varejista, tá? De outras pessoas de venda a prazo, lá tem a receber 4,6. Como a gente viu lá, o estoque aumentou, tá? Então o estoque dela hoje está avaliado em 8,4 bilhões, tá? Contra 6,8 bilhões. No caso aqui para roupa, tá? No caso da Nike não é assim tão difícil, não é tão ruim, porque como a gente viu, ela tá vendendo, ela só aumentou o estoque para não deixar parar de vender, tá? Então isso aqui uma hora vai se estabelecer, né? É ruim sim, porque é dinheiro parado, tá? Você tem 8 bilhões lá parado. Como a gente viu lá naquele vídeo da Thor, como se você vai alongando cada vez mais o seu ciclo, você deixa de ganhar dinheiro por muito tempo. E isso é ruim no caso, né? Você quer o dinheiro mais rápido na tua mão, tá? Então, conforme o negócio for, né, se estabelecendo, estabilizando as cadeias de suprimento, o estoque vai voltar a ficar uns padrões um pouco menos, assim, né? Uns 5 bilhões, 4 bilhões, que talvez seja um pouco mais saudável, mas nada com o que se preocupar aqui. Tá? No caso aqui, ela tem ativos tangíveis, tem muito pouco, tá? Ela tem 5 bilhões, né? Para uma empresa que vale quantos daqui? Ela vale 160 bilhões, né? Ter um balanço de patrimonial intangível, né? De 5 bilhões é quase nada, tá? No caso aqui, ativos intangíveis também não tem nada. Então vocês estão vendo que
balanço patrimonial da Nike é nada, é só dinheiro, né? Ó, aqui é dinheiro, 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 aqui você tem estoque, tá? Aqui no caso, equipamento não tem quase nada, intangível também não tem quase nada, tá? Então, ela é, pro negócio dela, é uma empresa bem asset light, tá? Então, ela não tem quase nada no balanço dela, né? É basicamente dinheiro, beleza? Obrigações, vamos ver se ela tem dívida, tem aqui, ó. No caso aqui, nas obrigações de curto prazo, ela tem uma porção da dívida de longo prazo, ela tem para pagar em 500 milhões de dólares, tá? Nos próximo ano. Isso aqui também é dívida, notes payable tem mais uns 10 milhões, tá? Contas a pagar não é dívida, isso aqui é contas a pagar o que? É luz, é aluguel, é coisa do dia a dia aí, tá? No caso aqui, aí sim, ela tem uma dívida de longo prazo de 8,9 bilhões. Então, ela também tem uma obrigação de leasing operacional de 2,7, que são os aluguéis das lojas, né? Então, isso daqui não é dívida. Se você quer saber o quanto que a Nike tem de dívida, você vai pegar isso daqui, 8,9 mais 10, então dá 8 bilhões 930 mais 500, tá? Então ela tem 9,4 bilhões de dívida. Tá? Vamos ver se aqui 9,4 bilhões. Então, essa é a dívida. Isso daqui não é dívida, isso daqui não é dívida, tá? Então, vocês têm que saber cortar algumas coisas, senão a sua análise vai ficar um pouco distorcida, tá? No caso, como isso daqui não é o relatório oficial ainda, é só um press release do último trimestre, ela não solta o fluxo de caixa operacional, ó. Então aqui para baixo acabou, não tem mais nada, tá? Ela só mostra, né, como é que veio, como é que ela vende. Então na América do Norte, footwear é o que são os tênis, sapatos, né? Apparel é o vestimento e equipamentos, né? Ela vende alguns equipamentos hardware, né? Ela pode vender bola, pode vender óculos, pode vender raquete, né? Tudo isso daí, equipamentos da Nike, tá? Divididos aí pelas regiões. Ah, então aquele APLA, né? Ásia Pacific, Latina América. Então você pega a Ásia aqui, tira a China e pega a América Latina. Então isso é o APLA, tá? Então já descobrimos aí, beleza? No caso aqui, então, tá visto, né? Não tem muito que você olhar em Nike. Nike você olha em 5 minutos, tá? E isso daqui é uma empresa que você não precisa olhar todo trimestre, tá? É uma empresa que você vai olhar uma vez por ano e não vai encontrar nada assim muito de ruim, tá? Como a gente pode ver aqui, se a gente for dar uma olhada de interessante, o que tem para mostrar aqui da Nike, isso aqui não é o último ano, então se a gente for pegar o ano de 2021, a gente pode ver que ele teve uma receita de 44 bilhões, né? Um lucro operacional de 7,7. Ela não deprecia, amortiza quase nada, porque a maioria das lojas dela são alugadas, então ela só paga o aluguel lá. Então ela é muito asset light, quase todo o lucro operacional vira lucro líquido, né? O 7,7 para 5,7 é quase nada, tem que pagar o imposto aqui, paga os juros, paga o aluguel, sobra 5,7 de lucro, né? Que dá uma margem líquida de 13%, tá? Ela tem caixa, tem 13 bilhões, né? Até o ano passado, aqui no caso, né? Que dá, aqui no caso, uma dívida líquida zero, porque a dívida dela, como a gente viu, ela é bem baixa, tá? Ela aumentou a dívida assim, como a gente viu agora, ela saiu de 3,4, hoje ela já está em 9,4, né? Mas como a gente viu lá, o caixa continua quase igual, então ela continua sendo uma empresa de dívida líquida zero, tá? Gera muito caixa, vocês estão vendo aqui que quase todo o lucro operacional vira caixa, tá? Por quê? Porque ela não tem quase distorção nenhuma, ela só é a marca em si, ela não opera a loja, né? Ela não tem custo. Então, e para você manter tudo isso aí, o CAPEX é baixíssimo, ó, 600 milhões, 1 bilhão de dólares, né? Para quem tem uma receita de 40 bilhões, isso aqui é troco, tá? Então, quase tudo que ela gera, tá? Quase tudo que ela vende aí no operacional vira dinheiro livre, tá? Então, vocês estão vendo aqui que o fluxo de caixa operacional dela no último ano foi de 6,6, tira aí o CAPEX, vira 5,9, né? Então, ela sobra muito dinheiro. A Nike, ela sobra muito dinheiro. E o que ela faz com esse dinheiro? Retribui o acionista aí, ó. Todos os anos, ela não tem nenhum ano que ela não recompra ações, nenhum ano, ó. A partir daqui, ó, de 99, ela não deixou de pagar o acionista um ano sequer, tá? Dividendos também nunca, aí é mais, né? Mais anos ainda, tá? Só para vocês terem uma noção, tem ano que aqui, no caso aqui, se a gente for ver, ela recompra ações mais do que ela gera de fluxo de caixa livre, tá? Aqui, ó, nesse ano aqui, em 2011, ela gerou de fluxo de caixa livre 1,4, só que ela recomprou quase 2 bilhões.
Aqui mais uma vez, 2 bilhões. Aqui aí ela já para um pouquinho, né? Porque ela não emite dívida, mas vocês estão vendo que aí o caixa cai um pouquinho, né? Aí depois ela aumenta o caixa, né? Então, ela é uma empresa que gosta muito de remunerar o acionista recomprando ações. Ó, aqui em 2020, ela gerou de fluxo de caixa livre 1,4, porém ela recomprou 3 bilhões e pagou mais 1 bilhão e meio, ou seja, ela remunerou o acionista em 4,5 bilhões, sendo que ela só gerou 1,4 das operações, né? E é por esse motivo que ela emitiu uma dívidazinha aí, né? Emitiu uma dívida, mais nada, sim, tá? É ruim você emitir dívida para remunerar acionista? É, não é o ideal, tá? Mas aqui a Nike está muito controlada, é uma empresa muito redondinha e ela pode se dar o luxo de algumas vezes pegar uma dívida, emitir uma açãozinha, né, só para remunerar acionista, para deixar o acionista contente. Pode, essa aqui é uma empresa que tem gordura para queimar, ela tem muita gordura, tá? Porque no ano que vem ela vai lá e gera 6 bilhões de caixa livre, tá? Mais 5 bilhões, tá? Então tá redondíssima, tá? Então, pessoal, tá visto aí Nike, né? A gente viu que em meia horinha, 25 minutos, esse é o tempo que você vai olhar, tá? A Nike, tá? É claro que teria que olhar o fluxo de caixa operacional, né? Mas a gente partindo do ponto que é uma empresa muito redonda, a gente não vai encontrar nada demais, tá? Nada assim que faça a gente mudar a nossa análise de uma empresa excelente para uma empresa ruim só por causa do fluxo de caixa operacional, porque a Nike é uma empresa muito redonda, tá? Então, essa aqui é uma empresa que você pode olhar uma vez por ano, se quiser, tá? Você pode olhar se quiser. É uma empresa que você compra e esquece, que ela faz muito bem o trabalho dela, ok? Então tá aí, né? Não tem aquela mentira lá de quanto mais ações você não consegue acompanhar. Você consegue acompanhar uma Nike fácil, 20 minutinhos você olha o resultado dela, beleza? Ficamos por aqui, continuem aí acompanhando o canal. Quem aí não sabe, tem aí na descrição o link do Instagram, do grupo do Telegram, que eu solto notícias todos os dias lá, referente a resultados das empresas, tá? Ficamos por aqui, um abraço e falou!